Bom, então, pessoal, então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer, né, da gente estar aqui hoje. Na verdade, fechando um certo ciclo, pelo menos assim, quando nós falávamos de pulsão, nós nos dispusemos a fazer eu acho que é a maior aventura de todas elas. Nós começamos o ano passado, né, assim, com essa proposta de percorrer texto por texto, onde Freud fala sobre pulsão. Nem eu, agora que eu estou terminando, que eu estou me dando conta da proposta que eu fiz. Porque assim, eu, bom, eu achei uma coisa super interessante, assim, ver isso no texto a texto, por mais que a gente tenha trabalhos e trabalhos sobre pulsão, que vão fazendo essa caminhada na obra, eu sempre quis fazer essa aventura e achei que seria muito pertinente quando a gente começasse a pensar os conceitos. A gente vai caminhando, né, na verdade, para pensar os 4 conceitos que o Lacan propõe, ou pelo menos recota aí da obra do Freud, que é a própria pulsão, o inconsciente, a repetição e a transferência. A minha ideia é de que a gente vá, aos poucos, à medida que a gente vai avançando, né, no seminário, nós, à medida que falar, por exemplo, de transferência, nós vamos fazer um passo de lado, vamos ler um ou dois textos do Freud, e depois a gente volta para o seminário. Quando falar de repetição, de alguma forma, a gente tem uma bagagem, porque a gente falou um pouco sobre a pulsão, mas quando a gente for falar da repetição, talvez a gente volte lá no texto. Voltar não, acho que aqui a gente nunca trabalhou, eu já trabalhei ele em vários lugares, né, com o pessoal da graduação também, que é o recordar, repetir e elaborar. É um texto muito bacana para a gente pensar essa lógica da repetição, que é o que faz a grande mudança, né, inclusive essa mudança do entendimento da repetição, ela afeta a própria compreensão da transferência, porque aí o que a grande virada teórica e clínica do Freud é perceber e sacar que não basta haver uma transferência, não basta o sujeito saber do que se trata. Aliás, ele não vai, na maior parte das vezes, saber com o que está em jogo, e o Freud vai se dar conta e constatar que, ao invés dele lembrar, ele vai atuar. Ele vai repetir, a partir da transferência, o que foi recalcado. Então, isso ele não tem consciência. E essa é a magia do trabalho psicanalítico. O trabalho do psicanalista é recolher, a partir dessa repetição, o que foi esquecido, que é a partir desse movimento, que inclusive o sujeito vai lembrando de algumas coisas. É muito interessante dentro da clínica, no consultório, a gente vai, à medida que você vai acompanhando um paciente durante um tempo, você vai vendo como que, quando isso se repete de novo, de novo, de novo, de repente isso vem à tona algumas outras cenas que também tinham sido esquecidas e podem ser revividas, recontadas, e isso produz em si o próprio efeito. Essa é a sacada, como que a gente trata aquilo que é inconsciente, a partir desse vínculo, a partir da repetição, não tem outro jeito. O Freud diz, inclusive, no texto, quando ele vai falar sobre o início do tratamento, ele fala assim, bom, para quem quer aprender psicanálise e quiser buscar nos livros todo o conhecimento da psicanálise, esquece. Esquece que você pode saber teoricamente, mas você não vai saber, continuar sabendo nada. Ele fala assim, o melhor jeito de se aprender a psicanálise é podendo experimentá-la no próprio corpo, podê-la vivê-las na clínica, né, para quem atende e para quem é atendido, né, especialmente. É só a partir disso, né, inclusive Freud, se me permitem, esse livro, gente, é maravilhoso, né, assim, não sei se vocês tomaram, é o que a gente vai ler hoje, só que esse aqui é a versão da outra tradução, né,
a versão da Imago está como esboços de psicanálise. Esse aqui está como compêndio de psicanálise e outros escritos. É muito bom até retomar aqui, fiquei com a ideia de que talvez a gente precise lançar mão de textos do Freud que ele escreve com a finalidade de falar para o grande público. Essa última escrita do Freud antes dele falecer. Tanto é que ele vai falecer numa frase, ele vai, antes de falecer, ou pelo menos antes dele adoecer, o quadro dele piorar, o câncer dele piorar, ele encerra, né, um dos textos com uma frase, né, que ele já tinha dito em Totem Tabu. A gente vai falar dela aqui, inclusive, hoje. Então eu tentei fazer um panorama. Aliás, eu fiquei tão encantado com a releitura, que eu falei, nossa, nós temos que trazer isso para quando a gente vai ensinar a psicanálise para quem não necessariamente tem a vivência da psicanálise, né, para um grande público mesmo. Porque aqui é um esforço do Freud genial de ser simples, ser sintético em tudo que ele já construiu. Então, se você pega aqui, inclusive, né, ele vai apresentar o aparelho psíquico, a questão das pulsões, do tratamento, mas o mais interessante que eu me lembrei quando falava aqui, aqui, ó, que ele começa o próprio prefácio da seguinte forma: as proposições da psicanálise se baseiam numa incalculável quantidade de observações e experiências, e somente quem repete essas observações em si mesmo e nos outros está em condições de formar um juízo próprio. Maravilhoso, né? Assim, a lição que o Freud nos dá nessa sua última obra. E também é muito fantástico a gente estar falando de pulsão como a última obra, nosso último momento de pensar pulsão aqui, que também não deixa de não refazer toda a caminhada que a gente se dispôs. Mesmo quem está pegando agora também está pegando a essência de todo um percurso que é rico, mas que não deixa de pegar a própria essência, né, que o Freud se dispõe a nos apresentar. Eu achei isso aqui fantástico. Aliás, eu estou aqui às voltas com a releitura. Eu fiquei, porque é muito bom esse material, muito bom, muito boa a tradução, os textos de comentário do Iannini com o Gilson. É muito bom, e também é uma versão bilíngue, então ajuda muito, né? Assim, eu gosto, pelo menos. Bom, enfim, né, com essa repetição para falar dela, para falar sem repetir, mas repetindo, colocando algo de novo, né, que essa que o Freud vai também falar em alguns momentos, né, que tem algo da repetição, que é uma repetição do mesmo, mas que nem a repetição do mesmo é mais o mesmo. Ela sempre traz um elemento de novidade, porque quando você já repete, já é de um outro lugar, de um outro ponto. Então, por isso que a coisa funciona tão bem na clínica. Não é porque a gente, vamos dizer assim, não é porque você leu todos os livros, eu sempre repito isso, todos os livros de psicanálise, de Freud, Lacan, que a coisa funciona. Não, é porque se você experimentou essa vivência, você vai saber replicá-la, e a partir da replicação disso, você vai entendendo melhor, formando melhor ainda o juízo do que é a psicanálise, o que ela se dispõe. Então é muito bacana, é muito rica, eu acho, a proposta que o Freud faz, de uma forma muito singela, simples, e acho que também, assim, de uma profunda humildade, né, assim, que ele constrói e propõe para nós. Especialmente eu acho que bom, enfim, eu estou bem encantado com esse percurso da pulsão, e ao mesmo tempo, assim, feliz de estar chegando nesse último texto, né, e ao mesmo tempo bem tocado por essa caminhada, porque ela é muito viva, né, assim, o Freud vai
se dispondo a fazer aqui conosco, né? E, aliás, eu fiz aqui alguns pequenos recortes, algumas, para nos aproximar da conversa aqui. Faleci. Ah, eu sempre travo aqui, é impressionante, gente. Não sei. Travou. Foi lá, né, que travou, né? Ah, vocês estão me escutando aí. Voltou. Voltou? Agora voltou. Agora sim. Uhum. Agora estamos ouvindo. Eu fiquei tão impactado que eu fiquei travado, assim, de emoção. Travou tudo. Travou tudo, faz parte. Bom, mas aqui para mim ainda tá um pouquinho... Ah, agora voltou. Vamos ver, mas tá abriu para vocês aí? Abriu, Abriu aham. sim, Janilton. Beleza. Fique à vontade, pode abrir mesmo o microfone. Vou Janilton, eu não aproveitar. sei se para todo mundo tá assim, mas para mim tá uma tela reduzida. Ah, eu acho que parece que não colocou no modo apresentação, né? Olha se agora foi. Eu tô na tela toda, cheia. Tá aparecendo agora? Não, está reduzido ainda. Tá? Pois é. Eu vou tentar Eu vou te fechar. mandar um print no WhatsApp pra você ver como é que tá. Não, tá. Agora voltei para cá. Mas tá com um grande atraso, a coisa doida. Eu parei e ele não parou a apresentação. Agora parou. Treco doido. Peraí. Bom, acontece. A pulsão tem muitos destinos, essa pulsão do computador, ela vai para outros cantos. Ela tem vida própria também. Estou abrindo aqui novamente o PowerPoint. Eu não sei porque tem acontecido isso. O computador tá fazendo recalque da tua apresentação. Pois é. Eu acho que o Google faz esses esquemas, né? Tem que usar as coisas tudo deles, vê? Eu gosto bem do meu PowerPoint. Tá meio obsessivo. Oi? O Google tá meio obsessivo. Tá. Aí, agora foi a tela toda aí. Agora foi. Uhum, É, veio. eu vou apertar para aparecer a tela toda, ver se foi. Perfeito, isso mesmo. Agora veio. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, eu vou pegar aqui um recorte, né? A gente vai falar, né, das doutrinas das pulsões, que é o capítulo 2. Só que, na verdade, eu vou fazer meio que um passo de lado. A gente vai no 1 também, antes, porque ele tem uma definição da segunda tópica, né? Então, eventualmente, quem não está com isso na cabeça ou não tenha passado, não vai ter problema nenhum, que a gente vai falar disso aqui hoje, sem nenhum problema. Aqui eu peguei um comentário do Yanine com Tavares, que são os tradutores e os organizadores desse volume, né, da obra como um todo, e que eles vão fazer um pós-fácil muito bacana, com comentários bem interessantes, que falam um pouquinho da história do Freud e várias questões aí bem bacanas. Então, trouxe esse pedacinho para a gente abrir a conversa, a gente vai voltar um pouquinho na fala dele em alguns momentos, aliás, mais para o final, mas peguei aqui essa ideia da herança, eu queria destacar essa ideia da herança, porque a gente vai também voltar nela no finalzinho. Freud, o que o Iannini propõe? Que o compêndio de psicanálise, ele é certamente um texto, um testamento, uma brincadeira que ele faz aí com um jogo de palavras.
E é um testamento no sentido dessa herança, daquilo que de tentar, né, o esforço final do Freud, de manter a psicanálise viva após a morte dele. Quando ele está escrevendo esse compêndio, esse resumo da obra, né, que é esse compêndio de psicanálise, ele já sabe que ele está muito próximo da morte. Né, escrito em 1938, Freud morre um ano depois, tanto que essa redação ela vai ser interrompida, né, com uma citação do Goethe, que a gente vai voltar aqui depois no final, e isso vai acontecer a partir do ressurgimento, né, da doença, que vai fazer o Freud passar, né, por uma última cirurgia, por uma radioterapia, e, enfim, a coisa, né, assim, por lado do Freud, se complica em termos de saúde. Isso vai dar, né, o Freud com o médico, né, que cuidava dele nesse tratamento. Freud foi sempre muito claro com ele, né, sempre exigiu dele que ele fosse muito, sempre dissesse para ele a verdade, né, do que estava se passando, né, qual era a real condição de saúde dele, não importasse qual era assim, qual era o que estava em jogo, porque Freud ainda dizia, bom, eu estou acostumado, eu suporto bem as dores, então pode me falar quando a coisa não estiver muito bem. E, bom, você sabe que, como médico, assim como eu, você também vai me fazer uma outra, vai ter uma outra condição, que quando, né, não houver muito jeito, eu só não gostaria de sofrer, né, assim, não tendo mais jeito, não gostaria de sofrer além da conta. Né, não sei se você sabe, né, o Freud, ele, quando a coisa se complica, né, e ele já tinha se combinado com esse colega, eles vai se injetar, né, no Freud a morfina em 2 grandes doses, e isso vai ajudar, né, o Freud aí a um processo de eutanásia, né. Então Freud, ele é morto dessa forma, né. É uma coisa que às vezes nem todo mundo sabe dessa história, mas esse é um dado concreto, né. Freud, inclusive, pediu para que isso fosse feito, por uma razão muito simples, né, não tinha, ele viveu durante quase 15 anos, basicamente, com um câncer entre cirurgias, próteses, e, enfim, aí nesse momento derradeiro, ele tem esse alinhamento, né, esse combinado com esse colega que vai administrar essa dose de morfina, aí matando aí o Freud, né, assim, fazendo esse processo de eutanásia. É bem interessante, né, bem impactante, acho que talvez tudo isso, né, e é muito interessante ler esse trabalho, resultado desse último ano de vida do Freud, desses últimos meses, e do esforço dele até o final da vida, de manter a psicanálise, de fazer com que a psicanálise pudesse chegar ao maior número de pessoas, que fosse mais acessível possível. Então, se o Freud, ele batalha teoricamente ao longo de uma obra, mas em vários momentos, né, talvez a partir dessa eminência do câncer, né, isso parece que fica mais claro para o Freud que a psicanálise deveria fazer esse exercício de sair da sua redoma e atingir e chegar ao grande público. Então Freud começa a fazer as novas conferências, esse trabalho final, esse esforço dele de deixar, né, assim, uma súmula de todo o trabalho que ele fez ao longo de vários e vários anos. É claro que ele não vai conseguir completar esse trabalho em função da evolução da doença, mas, apesar de inacabado, não significa incompleto, como a gente vai discutir aqui um pouco mais. Então, essa é uma obra, por excelência, interessante da gente ler, clara, sucinta, parte de
muita coisa do que a gente tenta trabalhar teoricamente na psicanálise está aqui de uma forma muito transparente, de uma linguagem muito acessível. Então, super recomendo não só esse top das pulsões, mas como também a leitura do compêndio todo, especialmente dessa versão, que está muito bacana, um trabalho muito bem feito aí. Bom, vocês querem comentar? Fiquem à vontade, antes da gente avançar um pouquinho, a gente toma um pouquinho. Bom, eu não sabia disso, não. Acho que o único comentário é esse, é impactante mesmo, né? Eu acho que precisa não sei, um autoconhecimento para tomar uma decisão dessa, né? Dessa proporção. Acho que precisa ter muita paz para conseguir tomar uma decisão dessa. Tem que estar muito bem com você, com tudo que você construiu durante a sua vida, né? Para você fazer isso dessa forma. Uhum. Acaba sendo um último desejo, né, do Freud. Morrer, né, no fim das contas, é um último desejo, em algumas circunstâncias. No caso do Freud, ele estava num sofrimento muito grande. Assim, já tinha feito tudo que poderia ter se que tinha de recurso, mas o câncer do Freud era bem complicado, né, a situação dele. E câncer hoje ainda é, né? Você imagina lá em Dependendo. 1900, né? Hoje Uhum. ainda é complicado, mesmo com muito recurso, né, com o avanço da medicina. Agora você imagina lá na época, né? Pois é. E ele viveu em 15 anos, né, nessa condição, não é pouca coisa também, não. Não desistiu fácil, não, né? E talvez seria uma boa, eu falei, eu acho muito bacana esse espaço que a gente tem aqui no Interface, que eu às vezes vou falando coisas aqui, vou pensando, isso vai repercutindo em mim assim, de uma forma muito interessante. Fico pensando assim, como que é exatamente, né, assim, eu vou verificar nesses últimos anos aí, né, desses últimos 15 anos, né, desde o diagnóstico do câncer do Freud, né, não é tão à toa, né, assim, que assim, as produções dele aí assim, vão ter talvez essa boa preocupação do Freud, né, assim, bom, vou morrer, tô próximo de morrer, e como que a psicanálise não morre junto comigo? Essa é a grande preocupação do Freud, né? E é interessante a gente pensar isso, porque eu acho que se não for, talvez, assim, nesse contexto de doença, a gente não para muito para pensar na morte, né? No que a gente vai deixar, enfim. E para ele que cria uma teoria, né, acho que talvez foi, né, assim, a chance que ele teve de elaborar esse final, né? Uhum. Isso aí. Bom, vamos lá, né, assim, enfim, eu voltei um pouquinho aqui, porque eu achei interessante da gente retomar um pouco esse capítulo 1, porque o Freud está ali explicando de uma forma, nossa, muito clara essa segunda tópica, né, que ele desenvolve. Primeira tópica, o Freud falava do pré-consciente, consciente e inconsciente. Num outro momento, Freud faz uma virada nessa proposta, porque ele entende que haviam elementos ali que aquela tópica não conseguia contemplar, né, assim, e ele vai desenvolver essa noção do eu, o isso e o supereu. Aí aqui a gente vê o Freud explicando para nós de uma forma muito clara. Olha só como ele descreve, eu até tomei nota. Chamamos a mais antiga dessas províncias, no caso do isso, né, aqui, o isso, a mais antiga das províncias ou instâncias psíquicas, segundo Freud, é o isso. Seu conteúdo engloba tudo que foi herdado
trazido com o nascimento e o que foi constitutivamente estabelecido, especialmente, portanto, as pulsões oriundas da organização corporal, que aqui encontram uma primeira expressão psíquica em forma que nos são desconhecidas. Então, a parte mais antiga que contempla, que está presente em nós desde o nosso nascimento, no começo, vamos dizer, era o isso. Tudo começa no isso, tudo era essa instância do isso mais inconsciente, né? E que, portanto, também vai habitar as próprias pulsões, né? Onde a gente vai trabalhar, inclusive, hoje. Por isso que eu estou retomando. O eu, ou como às vezes a gente vê traduzido aí, o ego, mas a melhor tradução é o eu, porque em alemão é o ich é o pronome eu mesmo, exatamente. Freud diz que o eu, ele possui uma tarefa de autoconservação. E com a relação ao exterior, até pus ali a realidade, né, para vocês visualizarem aí, ele vai desempenhar ele vai perceber aí tanto os estímulos, armazenar essas experiências, né, gerando o efeito aí da própria memória, e evitar estímulos que podem ser fortes demais, né? E como que ele faz isso? Através do mecanismo de fuga ou enfrentando, né, esses estímulos moderados, né, por algum tipo de adaptação. E finalmente, né, ele também aprende a modificar o mundo exterior de modo que ele fique mais adequado à sua conveniência, à sua atividade. Então é o eu que faz essa mudança, essa adequação no mundo exterior, para que ele, de certa forma, fique mais tolerável, fique mais habitável. É essa porção do aparelho psíquico faz com que fez com que também a gente construísse o que construímos. Os recursos que nós temos hoje é fruto dessa organização do próprio eu também. Com relação ao interior, a respeito do isso, o eu desempenha na medida em que, obtendo o domínio sobre as exigências das pulsões, decide se deve ser permitida a satisfação e se essa satisfação é adiada para o momento e as circunstâncias favoráveis, ou mesmo se reprime inteiramente essas excitações. Em sua atividade, ele é guiado pela consideração das tensões dos estímulos nele presentes ou naqueles que nele é introduzido. É o eu que baliza que nem tudo a gente deve, talvez, fazer, nem todas as satisfações são convenientes, porque, afinal de contas, habitamos uma sociedade, nós fazemos alguns combinados para que seja possível, tolerável a convivência um com o outro. Quem faz essa função, quem decide, né, assim, bom, às vezes eu quero, por exemplo, às vezes você quer chegar lá e comprar tá com fome, né, talvez você queira chegar e já queira comprar o seu pão do café da tarde, mas enfim, você vai ter que adiar um pouco essa satisfação, vai ter que negociar no sentido de que, bom, não dá para chegar, passar na frente de todo mundo, pegando o pão e pouco se importando com as regras. Você vai ter que consentir nessas regras, aguardar talvez ser atendido, né, pagar por esse pão para poder você aí sim se alimentar. Quem faz a gestão do que deve ser satisfeito ou não é o eu. Isso é tarefa do eu. Daniel, pode falar. Não, Janilton, era uma questão em relação a esse slide.
É até Então, uma dúvida se tem ligação com o nó borneano, na verdade, bom, porque me lembrou o desenho, aí eu fiquei com essa é, dúvida, que é uma coisa que ainda não tem muito conhecimento, mas no desenho que lembrou. de alguma forma, assim, vamos pensar, mas não tem necessariamente, é só uma forma de mostrar que existe uma inter-relação entre eles, né? Entre esses elementos. Principalmente, tanto o super-eu, o eu, todos eles são habitados pelo isso. O isso é o que vem em primeiro. Então, tem uma porção do isso, ou seja, uma porção no inconsciente no eu, e também tem no super-eu. Aliás, o Lacan vai mostrar que o super-eu não só ele se alimenta das proibições da cultura, da questão moral, como Freud vai propor, mas exatamente daquilo que escapa à regra, daquilo que tem uma parte desse superior que tem uma porção inconsciente. Então, está dentro, fora, ao mesmo tempo, né? O eu é aquele que está mais como um mediador, mas nele mesmo, há a porção dos dois. O eu é aquele que serve a dois senhores. Então, e ao mesmo tempo, não é o senhor na sua própria casa. Quem manda na bagaça, no fim das contas, é quem chegou primeiro, é o isso, é o inconsciente. É ele que ocupa o território todo, quem tem a maior planície do funcionamento psíquico é o isso. Então, por uma razão muito lógica, inclusive quando Freud fala que é o inconsciente que, que manda no negócio, que nós não somos senhores em nossa própria casa, é por essa simples razão. É porque o inconsciente, ele está presente nas duas instâncias e quem governa, assim, quem faz a maior pressão ali acaba sendo esse isso, né, que quer uma satisfação, o superior ali, ele tenta barrar um pouco isso, e o eu também fica ali administrando esse conflito. Mas é super importante o eu, porque sem o eu, a gente não vive em sociedade.